Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Isla Convida. Hoje para falarmos de sabores, memória, território, identidade, porque também há viagens que se fazem à mesa. E hoje, o nosso convidado especial, para além de ser um grande amigo já há muitos anos, é alguém que quando comunica, fala com autenticidade e conhece o nosso país como muito poucos. É colega no novo canal Conta Lá, é um grande amigo, Paulo Salvador. Muito obrigado por estares connosco. Obrigado, eu, Marcos. É Obrigado um por teres prazer vindo ao estar Isla aqui contigo. Convida, aqui à nossa casa. Olha, se tivesses que explicar Portugal a alguém através de um único prato, qual seria? Nem era um prato, Não era um prato. era um produto. Era Conta lá. uma sobremesa. Pastel de nata. Pastel de nata. Sabes que o pastel de nata é o único alimento universal criado por Portugal em muitos séculos. É o único alimento que nós temos que está nos cinco cantos do mundo, só não está na Lua porque ainda não arranjaram uma embalagem para levar. Mas o pastel de nata é o único produto global que Portugal tem desde as descobertas. É muito interessante. Olha, e a gastronomia, e tu que tens andado na estrada pelos caminhos de Portugal já há tantos anos, a gastronomia sempre foi identidade do nosso turismo ou isso foi um game changer a dada altura? Foi algo que, entretanto, aconteceu? Repara, sim e não. A parte do sim, é evidente que a gastronomia sempre foi uma identidade própria do país, primeiro pelos habitantes de Portugal. E se pensarmos nisto antes da Revolução, Portugal não existe há 50 anos, antes da Revolução só poderia ser valorizado pelos que cá estavam e nem sempre era muito valorizado, porque Portugal era um país muito pobre. Portugal era um país onde se comia para sobreviver. Portanto, não havia tanto aquele culto da gastronomia enquanto atividade de prazer e de lazer, porque as pessoas eram todas muito pobres. E, portanto, isso não se valorizava enquanto produto identitário do país, enquanto produto turístico, não era muito valorizado. Depois do 25 de Abril, com o desenvolvimento da economia, a entrada na União Europeia, na Comissão Europeia na altura, e Portugal a abrir-se ao mundo, aí começou Portugal a mostrar o que era verdadeiramente em termos gastronómicos, porque começava a receber muita gente, vem de fora. E aí começa-se a valorizar cada vez mais o que Portugal tinha. E eu, se tivesse que encontrar um ponto de viragem, seria sobretudo a partir da entrada de Portugal na Comissão Europeia, na Comunidade Europeia, peço desculpa. Porque aí demos a ver ao mundo mais aquilo que nós tínhamos e começou a ser valorizado de fora para dentro. Aliás, em Portugal, a gastronomia é quase sempre valorizada de fora para dentro. Muito embora agora haja alguma vaidade, mas é uma vaidade quando ela já é muito conhecida, porque antes de ser muito conhecida uma determinada região, um determinado produto, as pessoas locais nunca a valorizam muito. Mas isso é uma característica portuguesa. Tem que vir o vizinho do lado dizer que a nossa galinha é boa para nós acreditarmos que ela é boa. Mas eu diria que a nossa gastronomia, após a Revolução, sim, começou a ganhar uma perspectiva e uma identidade de território muito forte. Olha, e há lugares em Portugal que se definem mais por um prato do que propriamente por um monumento? Claramente que há, pá. Aliás, nós estamos aqui numa zona onde temos exemplos incríveis disto, não é? Há locais que só existem no imaginário português por causa de um prato. Eu sei que estás à espera que eu diga Almeirim. Para além da Almeirim, Sim. também tens a bairrada. Sim, sem dúvida. Quando a gente diz bairrada, é leitão. E, portanto, várias regiões de Portugal as pessoas identificam com determinados alimentos. Almeirim provavelmente é um caso ainda mais paradigmático, mas para analisar, porque é de facto uma coisa muito diferente e muito expressiva. Almeirim não existiria de todo na dimensão que tem hoje se não fosse uma sopa que alguém resolveu fazer. Sopa da pedra
associas logo à terra, não é? Só. É uma coisa que nasce no fim dos anos 50, ok? Até lá não havia sopa da pedra. A sopa da pedra começa a ser precisada no Toucinho, no restaurante do Toucinho, e a partir daí foi uma explosão contínua nos anos 60, 70. Portanto, senão Almeirim tinha ficado para sempre como um local de passagem irrelevante para a economia local e regional. E hoje não é irrelevante para a economia nacional. Porque as pessoas não têm muita noção, mas sabes quantas refeições se servem a Almeirim por ano? Conta lá. 1 milhão, 1 milhão. no mínimo. Ok? Uau. Ou seja, há 1 milhão de pessoas que comem Almeirim porque Almeirim é o que é, transformada que foi por uma sopa. E uma lenda muito, muito simpática que foi criada, que não tem qualquer... É uma lenda e por isso mesmo é engraçada e é só isso. Mas lá está. Criaram um produto de território que expandiu-se e que pôs o território no mapa. Uma sopa. É um produto. Foi aquilo que me perguntaste. Olha, e sobre a autenticidade, no conto geral, olhas para a gastronomia portuguesa sendo autêntica ou, entretanto, em algum momento pode ter sido, não vou dizer desvirtuada, mas formatada para ir ao encontro das expectativas dos turistas? Depende, Marcos, porque é assim, eu tenho dificuldade em perceber hoje em dia o que é. Eu percebo a tua pergunta e concordo com ela, aliás, mas o que é a gastronomia autêntica hoje em dia? Pois. É autêntica dos anos 50, dos anos 70, atualmente, porque a nossa própria gastronomia mudou muito ao longo do tempo. A nossa gastronomia, se olharmos para trás, é muito marcada pelos franceses também. Nós temos muitos pratos que foram importações, digamos, técnicas e coisas que vêm de França. Mas eu percebo o que queres dizer. Estás a falar da atualidade. Na atualidade tens várias realidades, porque tens, se estás num centro urbano muito influenciado pelo turismo, o turismo molda tudo por aquilo onde passa. Portanto, tens restaurantes a abrir para fazer comida que os turistas comem lá fora. É legítimo, é negócio, nada a opor. A questão é que isso depois começa também a moldar a gastronomia mais tradicional, ou mais regional, se quiseres dizer. E depois começam-se a fazer adaptações que muitas delas não têm qualquer sentido, muitas delas são aldrabice, mas há influências que estão, essas más, mas há outras boas. Nomeadamente, não no que comemos, mas a forma como comemos, em técnicas de preparação, cuidados com mais algumas coisas de higiene, isso é muito importante. Mas, na essência, se nós não tivermos cuidado, a nossa gastronomia vai começar a ser, entre aspas, adulterada pelas exigências do turismo. E isso não é um bom caminho. Muitos chefes que seguiram esse caminho agora estão todos a recuar, todos a perceber, espera aí, vamos voltar um bocadinho para as origens, estávamos a aproximar, estávamos a ir muito para Paris, ou para a Alemanha, ou para a Noruega, e a nossa casa é em Lisboa, ou é no Minho, percebes? E eles estão a voltar um bocadinho atrás, mas há essa tendência, porque de repente tens um mundo que viaja para Portugal, que está habituado a que tem umas referências dos outros sítios, e depois é preciso ter cuidado quando adaptamos a coisas que impõem mudanças irreversíveis naquilo que é característico de Portugal. Olha, e no que toca à experiência gastronómica, há todo um ambiente que é muito importante, verdade? Ou seja, pode ser o melhor prato do mundo, com os melhores produtos, um sabor absolutamente extraordinário, mas não será tão bom se o ambiente daquele espaço não for acolhedor. Se as pessoas que estão a gerir aquele espaço não tiverem uma história inspiradora. Isto faz sentido o que eu estou a dizer, Paulo? Faz e faz sentido falarmos sobre isso pelo seguinte. Hoje em dia a comida não é só um prazer de gosto, não. A comida hoje em dia é uma estética e é um prazer de comunicação. São coisas diferentes. Hoje muitos pratos fazem-se para serem fotografados. E os empratamentos e estamos a falar sobretudo na cozinha, da alta cozinha, são pensados para isso também. E há chefes a pensarem nisso. E também há muita gente que esquece o essencial num prato, que é o sabor. Sem sabor não há gastronomia.
ser os pratos mais bonitos do mundo. E olha que eu já vi e fotografei pratos que eu até tinha dúvida, isto é para comer ou é para pôr na parede? Porque eram autênticas obras-primas. Mas, espera aí, a tua pergunta era a Ou do seja, todo o ambiente da experiência, todo o ambiente. não é? Epá, é A muito decoração da importante o que está sala. dentro do prato. Certo, É o essencial. claro. Mas o que está fora do prato influencia muito. Influencia muito. É óbvio que eu posso comer exemplos simples, sei lá, um leitão fantástico em Lisboa, algures. Mas comes um leitão no ambiente, seja na barrada ou outro prato qualquer, no seu ambiente natural, é outra coisa. Comeres isso com pessoas que têm o mesmo prazer que tu a comer, muda muita coisa. Eu acho que, parece-me a mim muito mais interessante, os pratos têm a ver com regiões, devem ser, comermos nas regiões, é outra coisa. Tu comes uma lampreia à beira do Minho, com os pés em cima, quase dentro da água, nunca vai ser igual a comer uma lampreia no Solar dos Presuntos. Nunca. Por muito que eles digam que é fantástico, não é isso que está em causa. Mas a comida, muitas das vezes, não é só o que está no prato, é muitas das vezes o que está à volta dela. Inclusive a companhia. Pá, uma refeição, e tu sabes disso, partilhada com alguém que tem o prazer de saborear. Epá, isto é incrível, olha, repara nisso. Isso é um prazer incrível. E a gastronomia e o ato de comer é só isso. Uma vez já estão ultrapassadas as metas da fome, não é? Que era uma comida só de sobrevivência, agora temos a gastronomia de prazer. E o prazer partilhado na gastronomia e noutras áreas é um outro caminho. E isso é que é o interessante. Portanto, sim, o que está à volta do prato é muito importante, mas nunca esqueçamos, se não houver sabor aqui, os teus amigos podem ser fantásticos, mas vão ficar sempre com aquela, epá, adorei o jantar, mas se a comida fosse boa era muito melhor. Ou seja, o convívio é importante, mas o sabor é o principal. Olha, voltando aqui à questão do turismo, quem pensa o turismo em Portugal deve ter como prioridade, de facto, a preservação da tradição gastronómica, e são tantas que nós temos no nosso país. Opa, quem pensa o turismo em Portugal, tem estado a pensar o turismo em Portugal, pensa na gastronomia como um dos elementos essenciais da estratégia de turismo para Portugal. Hoje já há números, já há dados, 80% dos turistas que vêm a Portugal, a razão principal é a gastronomia. Isto é muito relevante quando tens 60, 70 milhões de visitantes. Mais do que o tempo, mais do que as A praias. gastronomia é sempre um fator decisivo, ou seja, representa para aí, o peso para aí 30% na escolha final é por causa da gastronomia. Isto é um impacto muito grande. Por isso, o Turismo Portugal, aliás, se reparares, tem patrocinado muitos eventos de gastronomia, a Estrela Michelin, as Michelin é um caso, mas peguem chefes e cozinheiros e levam-os lá fora. Porquê? Porque perceberam que a gastronomia é um dos troncos principais do turismo. Daí o desenvolvimento de tantos produtos turísticos, do enoturismo, rotas gastronómicas, feiras, tudo isso é muito importante. Portanto, o nosso turismo cresce exponencialmente, tem vindo a crescer, e sempre assente nesta coisa da gastronomia. E os responsáveis do turismo perceberam já isso há bastantes anos e têm investido muito nisso também. Olha, fala-nos um pouco dessa experiência recente que tu tiveste na Madeira, na Gala Michelin. De facto, foi a celebração Foi do sobretudo, talento, e tu sabes o que é que isso representa para um projeto que está a nascer como ao Conta Lá, não é? certo. Que era associarmos a um evento de projeção mundial, uma marca mundial, num evento muito exclusivo, que normalmente só era transmitido na rede social dele, ou seja, no YouTube da Michelin, e nunca nenhuma, isto é que eu acho estranho, e não sei o porquê, nunca em nenhuma parte do mundo alguém transmitiu a gala em televisão. E um projeto pequenino, recém-nascido como o nosso, Uma grande vitória. conseguir que Paris autorizasse, não foi fácil, mas o prazer, sobretudo, que para nós que estivemos ligados à emissão, é poder perceber que nos deixaram entrar naquele mundo tão exclusivo. E isso é muito importante. Isso é muito importante. E, portanto, mais do que a gala em si, que é sempre uma cerimónia,
é poder entrar num clube muito restrito, não tendo nós provas dadas até são muito recentes, portanto nós temos 3 meses de emissões regulares, e ainda assim temos conseguido pôr lá o pé e eles autorizarem-nos, esse foi o grande prazer. Olha, e olhando para o rol de vencedores, ficou a ideia que a maioria são do Norte. Isso quer dizer alguma coisa? Não, o Porto, quer dizer, se fosse futebol, o Porto tinha dado 4-0. Porque o Porto, sobretudo os de uma estrela, foram 4 para o Porto. Para Lisboa, acho que não foi nenhum, depois foi para Cascais, mas não é Lisboa. Assim como Gaia não é o Porto. Mas o Porto tem-se vindo a afirmar muito como uma zona de grande crescimento de pequenos restaurantes com uma estrela. Não apareceram 2 estrelas, só houve uma e foi de Lisboa. Lá está, isso foi um golo de Lisboa, mas o Porto já levava 4. 4-1, vá lá. E o Porto, sim, o Norte está-se a afirmar cada vez mais. Cascais tem vindo a fazer um trabalho na gastronomia ao longo destes últimos 4 anos. Começa a apresentar resultados, ganhou mais uma estrela Michelin e mais uma recomendação. E, portanto, eu diria que desta cerimónia 2026, se houvesse uma zona que, de facto, cresceu muito, era o Porto, sem qualquer dúvida. E ainda bem, pronto, é preciso que cresçam muitas zonas, não é? E houve muitos restaurantes fora dos grandes centros. Isso, para mim, ainda é o mais relevante. Vila Real, por exemplo? E não só. Leiria, Lousã. Esta interioridade de entrar no Michelin tem uma importância, eventualmente mais importância do que tem que ter em Lisboa, é ganhar uma estrela fora de Lisboa, fora do Porto. Porque o impacto que isto tem na região é enorme, Marcos. É desde o senhor que fornece o mel, ao senhor que vende as costeletas para o restaurante. Tudo isso ganha um impacto para ir revitalizar a região. Só tenho pena que Coimbra não tenha ganho, porque depois destas tempestades, deste caos todo, estas pequenas coisas podem ajudar muito a região a ganhar presença outra vez. E ganhar visitantes, que é o que é preciso. Olha, já tens muitos, largos anos de experiência em televisão, fizeste tudo em televisão, mas as pessoas reconhecem-te por um grande projeto que tiveste na TV, a Mesa Nacional, e agora também já não conta lá. Tiveste um programa muito, muito giro, a falar dos segredos dos doces de Natal, andaste aí de norte a sul. Uma experiência, uma experiência impactante que te ficou da memória de todos estes anos pelos caminhos de Portugal. Pode ser um prato, pode ser um sabor, ou pode ser uma história de um chefe, de uma família. Não é felizmente, mas eu tive o prazer de fazer viagens. Todos os anos dava uma volta a Portugal completa com ilhas e à mistura. Portanto, foram 9 anos a dar voltas a Portugal, 8 anos. Enfim, às vezes as pessoas valorizam muito por isso, porque é uma coisa muito emocional a gastronomia, não é? Quer dizer, tive 30 anos a fazer internacional, a fazer nacional, a fazer reportagens, tudo e mais uma coisa. Teve este bocadinho a fazer comida, pau, e as pessoas agarram. É incrível. Porque isto para ver não tem a ver com mérito meu, tem a ver com a gastronomia cria uma ligação emocional com o espectador brutal. E a forma como eu desenhei o programa era um bocado também para isso. E, portanto, viajei muito, é certo. Epá, há muitas histórias, mas há uma história a mim deliciosa. 2 níveis. Uma vez fui filmar um restaurante numa aldeia para lá de trás dos montes, onde o Judas escondeu as botas do lado esquerdo, onde era uma aldeia onde um homem abriu um restaurante e não vive lá ninguém. Como é que alguém abre um restaurante onde não há ninguém permanentemente a viver? Era para trazer pessoas até lá. Não, são pessoas que têm lá as suas casas, só vêm no verão, uma parte de imigrantes, e não vive lá ninguém. E é um sítio hiper recôndito. Em cima disso, chego lá e estamos a filmar num restaurante fantástico, onde se ouvia Zeca Afonso, bem, não há okay, onde havia espanhóis que vinham quase a pé de Espanha, e estávamos sentados numa mesa cá fora, onde havia cavalos selvagens que vinham ao pé de nós. E aquilo era num vale, e portanto aquilo era, eu estou
almoçar no Vale Encantado da Disney. Isto é o Parque Jurássico. É que nós estamos numa realidade que não imaginamos possível. Em cima disto, a história de um homem. Um indivíduo que contou-me isto, eu nunca mais me esqueci, eu falo sempre disto quando estamos à conversa sobre comidas. Ele vivia em Andorra. Emigrou, trabalhava, o que é que ele fazia? Consertava telhados. Vai vendo. Então ele dizia-me, Paulo, eu em Andorra, há muitos portugueses, mas eu sabia onde viviam todos os portugueses. Mas são muitos, mas como é que tu sabias onde viviam todos? Pelo cheiro das chaminés. Uau. Isto nunca me esqueci. Um homem que sabia onde viviam os portugueses pelo cheiro, porque ele está no telhado a arranjar os telhados. Isso. Ele sabia onde viviam. E isto tudo junto, aquele local nunca mais me vou esquecer. Que história extraordinária. Olha, qual é o prato que te leva até às tuas memórias de infância? Até as minhas memórias de infância são pratos africanos, porque eu sou angolano e há pratos e há doces que me levam à infância. A moamba, claramente que sim. Ao fim de semana comíamos moamba, e eu ainda hoje adoro aquilo. A minha mãe fazia uma moamba fantástica. E há um doce que desapareceu de Portugal. Eu felizmente conseguimos uma receita, porque o meu pai e os meus pais conheciam quem já cá em Portugal fazia aquilo. É um doce de certeza de origem árabe, algarvio e que ninguém sabe e que ninguém faz. Que é o chamado bolo de folha, que é um bolo que é só feito com isto. É um bolo ótimo para os dietistas. Que é só manteiga e açúcar. Só. Só e mais nada. Só manteiga e açúcar. Portanto, já podem imaginar o que é um bolo que demora sei lá quantas horas a fazer, só manteiga e açúcar, quase não tem farinha nenhuma. Aquilo é um doce que eu já tentei encontrar origens e não conheci, porque não há ninguém que eu conheça vivo que o saiba fazer. Isto tudo para dizer o quê? Em Angola nós tínhamos isso. Porquê? Porque o sul de Angola, que é onde vivia o meu pai, onde ele nasceu, era muito povoado por algarvios. Uma imensa colónia que foi de Olhão para povoar o sul de Angola. Depois daí cresceram as famílias. E alguém levou isso para lá. Portanto, a origem daquilo só pode ser o Algarve. Sendo o Algarve a características de doce, só pode ser árabe. Não sei para onde é que está a origem daquilo. Mas quando eu como, a última vez que comi já foi há uns bons anos, alguém que fez cá, eu meti aquilo na boca e... minha infância. Olha. Portanto, estás a ver, são coisas muito estranhas. Não é um cozido à portuguesa, não é nada disso, porque eu estava em África, portanto não havia cá essas coisas. Havia umas churrascadas, havia umas moambas e tal, mas aquele doce, como cá não há, era o que me fazia voltar à infância. Olha, e um sabor, escolhe um sabor em que tu associes a felicidade. Estes dois poderiam ser. Certo. Mas estes dois, eu sou muito goloso, sabes, Marcos? Eu nunca conheci ninguém na minha vida mais goloso que eu. Olha para a tua história e pudera, não é? Porque quando começam a ser com golosos, ok, vamos começar aqui. E eles desistem. Não vale a pena. Portanto, os doces são uma coisa que me fazem tornar uma pessoa muito má, capaz de vender alguém da família para comer um bom doce. Mas tu pediste-me um sabor. Um sabor. E um sabor é um bocadinho mais... E és verdadeiramente feliz naquele instante. Difícil, porque qualquer coisa que esteja bem feita, eu tenho um reflexo não condicionado. Não, o reflexo condicionado, aliás. Que eu não consigo evitar quando algo me faz feliz a comer. Rio-me. Mas não consigo. Tu dás-me uma coisa, eu provo. A primeira coisa que faço é sorrir. Eu não consigo evitar aquilo. E isso pode passar com muitas coisas. Pode passar com um peixe fresquíssimo, pode passar com um percebe, pode passar com uma feijoada daquelas já atrás dos montes, com aquelas carnes secas, fumadas e aquilo. Pode ser com uma carne muito bem feita. Um sabor... Não, agora, se me disseres um doce, um sabor que seja doce e que me agrade,
mas não consigo. Não pá. há só um, eu compreendo. Pois não há, quer dizer, o quê? Podes-me dar, sei lá, olha, dás-me um vinho fantástico, pá. Epá, e tu, quando há vinhos excepcionais, tu dizes, isto é do caraças estar a beber este vinho, É mesmo, tão bom, é mesmo fogo. É mesmo fogo. é fantástico. O que é que te falta contar? E aliás, estamos agora juntos no Conta Lá, e acredito que ainda tenhas muitas histórias para contar. O que é que ainda te falta descobrir? Epá, falta-me descobrir ainda muita coisa, ou seja, cada vez mais, o programa que eu fazia da Mesa Nacional descobria os locais e as pessoas. E depois numa segunda, nas últimas séries, aquilo aumentou, e eu não só descobri as pessoas que estão com quem eu estou a comer e que estão a cozinhar, mas depois as pessoas que forneciam as coisas para as pessoas que estão a cozinhar. E as pessoas que estão atrás, nesta cadeia, desde que te sentas a comer um prato, tu tens famílias para trás que se tornaram aquilo possível, aquele teu prato. E cada vez mais eu acho que gostava de poder contar a história que envolve um só prato. Porque um só prato tem muitos quilómetros e tem muitas famílias por trás. As pessoas não têm muita noção. Sobretudo quando se vão para o interior, não é? Aqui tem a macro por trás, ou tem o continente e acabou a história. Mas fora disso, não. O esquema de produção, até tu teres um prato para dares valor àquilo que estás a comer, eu acho que isso é uma coisa muito interessante para cada vez mais as pessoas terem noção, para quando estiverem a comer terem um bocadinho mais respeito pela comida, porque hoje em dia não se tem respeito pela comida. Comida é uma coisa para enfardar e dar energia. Grande parte, e aliás, o que está a acontecer a nível dietético na população portuguesa é isso. Portanto, as pessoas comem para ter energia. Pá, comam açúcar. Comam açúcar à colher. Também dá energia. E grande parte da comida não doce é só açúcar. Os McDonald's da vida, aquilo é açúcar que a gente está a comer com gordura processada em cima. E as pessoas não têm esse respeito. E isso, eu gostava muito de fazer um programa sobre literacia alimentar. Aliás, estou a fazer na prática agora, porque temos um programa que é o Conversa Com, e todas as pessoas que eu levo têm a ver com a gastronomia. E, portanto, isso ajuda a desmistificar as coisas do que é o bom peixe, o que é que não é o bom peixe, o que é que isto é, o que faz bem ou não faz. Faz bem, não faz bem, ou não, é uma terminologia que eu não gosto. Mas o que é estas aldrabices dos produtos saudáveis, estas aldrabices das dietas, isto tudo são retóricas e narrativas de marketing que as pessoas engolem e que estão constantemente a envenenar-se. Constantemente. É uma indústria. A alimentação é a indústria fundamental. Não é? Muito bem, vamos terminar o Isla Convida com as perguntas mais difíceis. Ei, meu para Deus, sabermos já sei, quais há as respostas queima-roupa. de Paulo Salvador. Portanto, é o momento em que podemos chamar Portugal à mesa. Eu vou fingir aqui que isto é uma claquete, portanto, claquete. E, portanto, Paulo Salvador, só podes escolher uma opção entre leitão da bairrada ou cozida à portuguesa. Leitão da barrada. Afinal, não é assim tão difícil. Arroz de marisco ou cataplana? Cataplana. Francesinha ou tripas à moda do Porto? Tripas à moda do Porto. Ele está a responder, ele está com convicção. Não tenho qualquer dúvida disso que estás a perguntar. Polvo alagareiro ou amêijoas à abelhão pato? Amêijoas à abelhão pato. As perguntas difíceis são agora. Querem ver? Aham. Vinhos, Douro ou Alentejo? Só tens essas duas hipóteses? Espera, tenho mais a seguir. Responde agora. Douro ou Alentejo? Douro. Vinho verde, assim lá do Alto Minho ou Dão? Agora essa é difícil. Dão. Dão é a minha região preferida de vinhos. É o Dão. E assim no teu copo, um tinto mesmo encorpado ou um branco bem fresquinho? Depende da temperatura exterior e o que é que eu vou comer. Sem dúvida. O que é que está a faltar aqui? Já falámos de vinhos, pratos, Não. os doces. Ele é perdido por doces. Eu só tenho aqui duas perguntas. Vai ser fácil responder isso. Mas se te lembrares, podes trazer mais opções aqui para a nossa conversa. Pastel de nata ou ovos moles de Aveiro? Pastel de nata. Sericaia ou toucinho do céu? Toucinho do céu. Esqueci-me de alguma coisa nos doces? Esqueci-me de muitos. Pão de rala. Pão de? O pão de rala. É muito bom. Que é onde se começam a diferenciar os golosos dos quase golosos.
que é uma bomba. Eu adoro o pão de rala. Portanto, olha, não foi nada difícil. Não, mas tenho ainda um desafio, mesmo para Bom. o final da nossa conversa, que é a refeição perfeita por Paulo Salvador. E esse menu tem uma entrada, um prato, um vinho e um doce. Ok. Conta lá, Paulo. Ora bem, entrada. Entrada tinha que vir do mar, coisas frescas. Vindo do mar, se calhar faria uma entrada em que juntasse um dos mariscos que eu acho que faz a síntese perfeita entre o lavagante e os caranguejos e as santolas, que é o cavaco dos Açores. E juntar-lhe uma planta que há nos Açores, e também há aqui no continente, mas a dos Açores é mais exuberante, que é chamada a planta do gelo, ice plant, que é uma planta carnuda, parece que tem umas gotas de água em cima, mas são rijas. Tu trincas e só te sabe a percebes, a mar. E, portanto, punha isso, juntava com isto. Aliás, já levei uma cervejaria nos Açores a fazer isto. Fazia essa entrada. Depois, teria de comer um bom peixe de anzol, ou não, pode ser também uma... Não, que peixe é que eu escolheria? Grande questão. Adoro o salmonete. Um salmonete, seja ali de Setúbal, mas um salmonete inteirinho, sem lhe tocarem, nem... Ai de quem tira as escamas e que toque no animal, que eu quero abri-lo, tirar o maior petisco, o foie gras do salmonete, que é o fígado, que é um dos maiores petiscos que há para mim. Fazíamos o salmonete. Carnes. Depois carnes, tínhamos que comer assim umas carnes lá de cima, umas cachenas ou algo assim, com um arroz de enchidos, talvez, uma coisinha leve. Também não seria... Há um feijão que é o... que só há numa região de Portugal, ali para o pé de... lá para cima, ao pé do Gerês. Ai, gaita, agora não me lembro de nome, mas não interessa. Um arroz com esse feijão, que a própria Amélia dos Modesto, quando eu lhe falei, ela não conhecia aquele feijão. Um arrozinho desse feijão e uma boa carne, fosse cachena, fosse... mas tinha que ser de denominação portuguesa, de origem. Uma boa carninha mal passada, como ela deve ser, com este arrozinho de feijão, com aquele feijão único, que leva também um bocadinho de chouriço e um bocadinho dos temperos fantásticos. Estávamos rematados. Vinho, Trás-os-Montes, Romano Cunha. Uau. Vinho que muitos sommeliers não o conhecem, para mim é o vinho mais espantoso que existe. E para sobremesa? Para sobremesa, aí o meu carro que balance seria ou o pão de rala, ok? Ou uma coisa muito mais simples, um leite creme queimadinho na hora. E tão bom. E, Adoro, portanto, eu acho adoro. que isto dava para nos aguentarmos durante 2 horas e depois íamos comer qualquer coisa mais tarde. Não dá para aguentar. Vamos comer já a seguir. Paulo Salvador, muito obrigado. Obrigado, por teres eu. vindo Olha, ao esta Isla conversa Santarém, fez-me Instituto fome. Politécnico, e vamos comer agora. Nós merecemos. Isla Convida, hoje foi com o Paulo Salvador. E quem será o próximo convidado? Vocês podem escolher, basta deixar um comentário a este episódio. Já sabem que podem ver no Spotify, no YouTube. Passem também pelas redes sociais do Isla Santarém. Temos sempre grandes conversas e grandes convidados inspiradores com conversas extraordinárias aqui no Isla Convida. Obrigado por terem estado desse lado e até à próxima.